Oi, meus amores. O assunto de hoje é Terra, o planeta em que vivemos. Presente na página 14, 15, 16 e 17. A Terra é o terceiro planeta em distância do Sol. Essa posição lhe confere características favoráveis à existência de vida, tais como a água e a temperatura, pois garante luz e calor na medida exata para um equilíbrio térmico, tornando sua superfície nem quente e nem fria demais. Durante muitos séculos, os estudiosos acreditaram que a Terra possuía uma forma plana, ou seja, ela era todinha retinha. Mas com o avanço do conhecimento científico e a observação dos satélites artificiais, ficou comprovado que o nosso planeta é esférico, ou seja, tem a forma de uma esfera, de uma bola, e ligeiramente achatado nos polos. Tem um pouco, vamos dizer, um pouco batidozinho, tá? Na parte de cima e na parte de baixo, o que lhe confere um formato próprio, denominado geóide. 2/3 da superfície terrestre estão cobertos pelos mares e oceanos, de modo que os continentes e as ilhas representam a menor parte da superfície do planeta. Por isso, a Terra é chamada de planeta azul, porque ela é constituída de muito mais água do que terra. A localização geográfica na Terra. Para localizar cada lugar na superfície terrestre, foram estabelecidas linhas imaginárias que dividem a Terra em diversos pontos. Na posição horizontal, essas linhas são chamadas de paralelos, sendo o principal deles a linha do Equador, que, por sua vez, divide a Terra em dois hemisférios, norte, acima dessa linha, e sul, embaixo dessa linha. Eu trouxe uma imagem para exemplificar o que eu estou querendo dizer. A posição horizontal é desta forma que se encontra a imagem, certo? Deitadinha. As linhas deitadinhas é posição horizontal. Tá? Linha do Equador é essa linha mais vermelhinha que vocês estão vendo aí, certo? E é essa linha que vai dividir a Terra em dois hemisférios, o hemisfério norte e o hemisfério sul, certo? Na posição vertical, que a gente pode observar na imagem, são as linhas em pezinhas. As linhas são chamadas de meridiano, sendo o principal deles o meridiano de Greenwich, que divide a Terra em dois hemisférios, o oeste, à esquerda, e o leste, à direita. O hemisfério oeste também pode ser chamado de ocidente, e seus habitantes de ocidentais. Já o hemisfério leste também pode ser chamado de Oriente, e seus habitantes orientais. Aí aqui a gente vê, mais uma vez, de vermelhinho, o nosso planeta marcado por essa linha imaginária, tá? Nesse caso aqui é o meridiano de Greenwich, e que vai dividir a Terra em dois lados, tá bom? É o lado do hemisfério oeste e do hemisfério leste, tá? Ou seja, vai dividir em ocidentais e orientais. A posição dos paralelos e dos meridianos é indicada pela latitude e pela longitude, respectivamente, ou seja, nessa ordem, seguindo essa ordem. A latitude é a distância em graus entre um paralelo qualquer e a linha do Equador, medida em graus, que podem variar de 0 graus na linha do Equador a 90 graus nos polos norte e sul. Já a longitude é a distância em graus entre um meridiano qualquer e o meridiano de Greenwich, medida em graus, que podem variar de 0 graus no meridiano de Greenwich a 180 graus nas direções leste e oeste. Zonas climáticas. Embora em um esquema da Terra possam ser traçadas múltiplos paralelos, os mais importantes, além da linha do Equador, são os trópicos de Câncer e o trópico de Capricórnio, e os círculos polares Ártico e Antártico, pois marcam a diferença na incidência de raios solares em que o planeta recebe por meio das chamadas zonas climáticas ou térmicas, ou seja, são essas zonas que vão delimitar e vão dizer como são os climas, como predominam os climas naquelas regiões, certo?
Por exemplo, as zonas polares recebem pouca incidência de raios solares. São essas aqui, ó, a zona polar norte e a zona polar sul. Por isso, nelas, as temperaturas são bastante frias durante o ano inteiro. Podem perceber que podendo chegar até a menos 80 graus Celsius. Então, o que vocês podem perceber? Há pouca incidência de raios solares, ou seja, os raios não batem com tanta frequência, fazendo com que as temperaturas lá sejam bastante frias. Zonas temperadas. Os raios solares atingem a Terra de forma menos direta que nas zonas tórridas. Por isso, as temperaturas são mais amenas e as estações do ano são mais bem definidas. Existem as zonas temperadas, como vocês podem ver, norte e a zona temperada sul, certo? E lá as estações do ano são bem definidas, ou seja, você percebe quando verão, você vê a presença do sol, o inverno, neva, o outono, geralmente há a troca das folhas nas árvores, a primavera, as flores florescem, certo? Das zonas tórridas ou tropicais, os raios solares atingem a Terra mais diretamente que nas zonas temperadas. Por isso, as temperaturas são mais elevadas. Por exemplo, como a gente observa aqui, zona tórrida ou tropical, tá? Está no centro. Consequentemente, ela é mais atingida pelos raios solares. Fusos horários. Os horários são diferentes ao redor do mundo, pois se no Brasil, por exemplo, é dia, no Japão, que está localizado do outro lado do planeta, é noite. Para padronizar, o horário mundial, foram criados os fusos horários, pois as áreas dentro de um mesmo fuso devem apresentar o mesmo horário. Os fusos são delimitados pelos meridianos. Definiu-se por convenção que o meridiano, que serviria de padrão para determinar todos os horários, seria considerado o meridiano 0 graus, que passa pela cidade de Londres, na Inglaterra, sobre o Real Observatório Astronômico de Greenwich, sendo denominado de meridiano inicial ou meridiano de Greenwich. Assim, a referência da hora oficial mundial é a chamada hora GMT, Greenwich Mean Time, certo? Bom, qualquer dúvida, a gente tira agora no WhatsApp.